Grandes aglomerações urbanas trazem uma complexidade muito grande para a solução do problema, porque os riscos aumentam muito. Você não está deixando uma cidade de 1.000 habitantes sem água, você está deixando 9,5 milhões de habitantes sem água. Se São Paulo quisesse expandir a sua oferta indo para o Vale do Paraíba, tinha conflito com o Vale do Paraíba. Indo para a Baixada Santista, tinha conflito com a Baixada Santista. Ela faz parte de uma região muito demandante de água. Já se sabe, há uns 5, 6 anos, da necessidade da expansão do sistema exatamente para a diminuição do risco hidrológico. A região metropolitana de São Paulo, a Sabesp, tem uma produção de 70 metros cúbicos por segundo. Você fazer uma obra que traga 1 metro cúbico por segundo a mais é relativamente fácil. Agora, o que adianta você trazer 1 metro cúbico por segundo a mais? Muito pouco. O reservatório do sistema Cantareira, cheio, tem condições de fornecer 33 mil litros de água por segundo. O sistema Guarapiranga, de 16 mil litros por segundo. E depois tem o sistema Alto Tietê, que é 10 mil litros por segundo. E os aquíferos, só que dos poços que já existem, que são poços de particulares, já está extraindo 10 mil litros de água por segundo. Se a gente for comparar com outras fontes, outros recursos de água superficial, aquíferos seriam o terceiro ou o quarto maior manancial de água aqui na região metropolitana. A gente tem basicamente 3 tipos de aquíferos. Um aquífero que ocorre, por exemplo, em rochas graníticas, gnáissicas, em que a água não consegue entrar no meio dos grãos, então ela circula nas quebras da rocha, nas fraturas da rocha. Tem também os aquíferos sedimentares. Nesse caso, a água está dentro dos poros da rocha. E tem um terceiro aquífero que ocorre em rochas carbonáticas, onde ocorre a formação das cavernas. Aí a água subterrânea ela ocorre porque a rocha sofreu dissolução, formou dutos, né? E aí é possível existir aquele conceito que as pessoas normalmente têm de forma errônea, né? De que existem rios subterrâneos, né? Muito mais exceção da exceção do que regra. Essa área de pesquisa que a gente está desenvolvendo aqui nasceu do fato de existir uma complexidade grande na parte do gerenciamento de problemas ambientais que existem em regiões industriais antigas. Nessa região industrial de Jurubatuba, ela é complexa porque várias indústrias, numa área relativamente grande, se utilizaram de solventes industriais utilizados para fazer desengraxe de peças, né, que são os compostos solventes clorados. Eles são extremamente eficazes para resolver problemas de limpeza de qualquer coisa. Entretanto, eles são extremamente tóxicos, né, carcinogênicos, o que torna ainda mais complicada a situação do Jurubatuba e que aí ganha um interesse científico bastante grande, é que a circulação da água subterrânea em rochas que são fraturadas, ela é bem mais complexa de se entender do que se a rocha ou o sedimento tiver porosidade intergranular. Nós não temos uma noção exata qual que é o sentido do fluxo da contaminação. Então fica bastante difícil em rochas fraturadas de fazer qualquer prognóstico para onde a água vai, por quanto tempo o contaminante vai estar presente dentro do aquífero e, eventualmente, se não vai existir algum usuário de água ainda longe do local que possa estar bombeando água contaminada. De 2012 para cá, que começou esse problema de seca, houve aí uma corrida desenfreada, caótica e predatória por construção de mais poços. A maior parte desses poços são todos irregulares. Poços ilegais realmente saem baratos quando eles são feitos fora das normas técnicas e quando não há nenhum acompanhamento da qualidade química da água. A água, se ela sai cristalina, sem gosto e sem cheiro, as pessoas já julgam essa água como potável. E a gente pode ter centenas ou até milhares de compostos químicos dissolvidos nessa água e que não comunicam nenhuma espécie de problema para quem está bebendo dessa água. Então a gente tem um cenário aqui em São Paulo de milhares de usuários de água que podem estar ingerindo uma água não potável, né? Botando a sua própria saúde e a de outros em risco. Se nós descuidarmos desse aquífero e esses 10 metros cúbicos por segundo que hoje são utilizados de água subterrânea não puderem ser utilizados, não tem outras fontes para ele, ou as outras fontes vão depender da água superficial, que já é complicado. Então,
todo o projeto de expansão prevê a sustentabilidade do aquífero subterrâneo da forma como ele é usado hoje. Ele ainda permite expansão, mas ele é um aquífero de baixa produtividade. Eu não me atrevo a entrar na área de água subterrânea que não é minha, mas ele é um aquífero de baixa produtividade. Então esses 10 metros cúbicos por segundo são explorados a partir de mais ou menos 8.000 poços. Se nós quisermos trazer mais 5, são 4.000 poços numa proporção. O uso da água subterrânea, ele não é uma solução de larga escala para ser, por exemplo, adotado pela Sabesp, mas ele é muito importante para usos locais. A água subterrânea é um recurso desconhecido. Sempre ocorreu uma cultura de que a resolução dos problemas é por água superficial, e existe também a ideia de que os poços fornecem vazões muito baixas, e mais recentemente também existe uma ideia também um pouco equivocada de que a água subterrânea aqui na região metropolitana de São Paulo é contaminada. Porque fica um negócio meio estranho, né? A gente falar de que puxa, a gente está trabalhando com contaminação tão complicada, né, numa área de um bairro aqui em São Paulo, e daí a pouco eu mudo o discurso e falo que a água subterrânea em São Paulo pode ser utilizada com responsabilidade e tal. Eu acho que é muito uma questão de escala. A área do Jurubatuba, ela é relativamente pequena perto de toda a região metropolitana de São Paulo. Tem muito mais áreas que têm boas condições de qualidade de água do que áreas industriais restritas como Jurubatuba. Tanto os órgãos do Estado que fazem a gestão de recursos hídricos, como também as empresas de abastecimento público, elas têm em 99% do seu quadro técnico engenheiros que estão acostumados a trabalhar com reservatórios de água superficial. Então existe um desconhecimento de como também aproveitar do recurso hídrico subterrâneo para ajudar nos momentos de seca como a gente está vivendo agora. O caso de Jurubatuba, a água lá está contaminada, mas havendo a possibilidade da gente, de uma forma estratégica, fazer a colocação de alguns poços e que essa água seja tratada, né? O tratamento não é difícil para extrair esse contaminante, essa água ela poderia ser muito bem utilizada no abastecimento público. O aquífero na região de Jurubatuba ele está todo cheio de água. Essa separação entre os engenheiros e os geólogos, né? Eu acho que isso mudou muito ultimamente. Eu acho que quando isso foi uma prova, por exemplo, quando nós fizemos o primeiro plano da bacia do Alto Tietê em 2003, que foi o professor Ricardo Hirata, que fez a parte de água subterrânea, porque ali foi um reconhecimento comum nosso, né, da parte da engenharia e da parte da geologia, sobre a importância do manancial subterrâneo. Não é muito verdade que haja essa separação. Já foi. Eu acho que o Reginaldo tem toda a razão em se preocupar com isso, porque na tradição isso é verdade mesmo, mas eu acho que até a escassez está ajudando essa aproximação. É fácil a gente trabalhar sozinho quando cada um tem o seu recurso para dar e vender, né? Mas na hora em que as coisas começam a ficar escassas, você começa a pedir o apoio do vizinho. Eles mesmos, o pessoal das geociências, não tem muita certeza, mas eles acham que ainda a gente consegue explorar talvez mais 5 metros cúbicos por segundo, mais 8 metros cúbicos por segundo, porque esta é uma área de aquíferos pouco produtivos. O que não significa que no restante do estado de São Paulo não se possa ampliar o uso de água subterrânea. De Araraquara para o oeste do estado de São Paulo, praticamente todas as cidades são abastecidas com água subterrânea, porque lá os aquíferos são mais produtivos. O órgão ambiental daqui de São Paulo, ele não tem ainda definido um conjunto de técnicas para serem empregadas em situações semelhantes de contaminação de aquíferos fraturados por compostos organoclorados. Com esse nosso projeto, a gente está testando tecnologia, então o órgão ambiental está participando muito ativamente conosco no projeto e está aprendendo junto conosco sobre como aplicar essas técnicas. Uma próxima etapa do projeto, nós vamos fazer uma perfuração nova e instalar um poço de monitoramento, inédito até o momento aqui no Brasil, chamada West Bay. Num único furo, nós conseguimos colocar portas de monitoramento para identificar em cada fratura qual é a massa de contaminante que tem na água e também identificar de onde a água está vindo e para onde que ela vai. Com base no entendimento do problema, de fazer o diagnóstico do problema, aí tomar medidas tanto para gerenciamento ambiental do problema, como também para fazer
ações de remediação também, de saneamento do aquífero. Hoje a gente trabalha em duas vertentes. A gente trabalha numa vertente que é a expansão da oferta, então a gente trazer de fato mais água para São Paulo, e trabalha numa outra vertente que a gente chama de gestão de demanda, que é a redução de consumo. A gente trabalha com valores de 5% da redução da demanda, 8% da redução da demanda, que quando você começa a falar em 70 metros cúbicos por segundo, são valores significativos. Equivale, por exemplo, ao sistema São Lourenço que está sendo construído. A Agência Nacional de Águas, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, ela publicou um atlas de abastecimento público em mais ou menos 3 mil municípios brasileiros. E aquele estudo da Agência Nacional de Águas apontava que a partir de 2015, 55% dos municípios analisados teriam problemas de abastecimento público. Então o alerta está dado. Que essas lições sirvam para todos esses municípios. A região metropolitana de São Paulo estava nesses 55%.